Fala pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos avançar na ecologia, tá? E seguindo o que foi discutido na aula anterior sobre fluxo energético, nós vamos falar sobre sucessão ecológica, que é um tema muito relacionado. Então, para lembrar, na última aula a gente estava falando sobre cadeias alimentares, teias, né? O uso das pirâmides alimentares para acompanhar as populações, né, as comunidades. Eu terminei lá falando sobre produtividade. Tá? Lembrando que a produção de energia, né, se dá através da produção de matéria orgânica realizada pelos produtores das cadeias e das teias alimentares, né, dos ecossistemas. Esses produtores, eles são aqueles caras que armazenam energia, aspas, aí, na forma de matéria orgânica. E aí a gente tem o cálculo da chamada produtividade primária bruta, que é a taxa total de fotossíntese, né? E a produtividade primária líquida, que seria, né, o que sobra para o resto da cadeia alimentar depois que os produtores consomem. E essa é a fala importante agora. Tá? A produtividade primária líquida, que é a sobra, o que fica para o resto da cadeia alimentar, é o que vai motivar o que acontece aqui quando a gente fala em sucessão ecológica. Tá? Então, não esqueça, a produção primária ela é o que acontece na relação entre os produtores e o seu fenômeno, né, de fotossíntese ou quimiossíntese, que resulta na síntese de matéria orgânica. Esses caras eles vão usar uma parcela, a gente viu, bem grande de matéria orgânica para a manutenção da sua atividade metabólica. Tá? E o que sobrar, que é a produtividade primária líquida, é o que vai ser utilizado pelo resto dos seres vivos das outras populações que formam aquela comunidade, sejam eles consumidores, sejam eles decompositores. Obviamente, como eu mencionei brevemente ontem, existem produtores mais simples e mais complexos. Aqueles mais simples, eles consomem menos, então a produtividade primária líquida, né, a sobra é maior. E a gente vai ver que isso é importante dentro do que a gente vai discutir agora. Bom, então quando você fala em sucessão ecológica, você está falando num conjunto, numa sucessão de eventos, né, que representam mudanças progressivas do ambiente, tá, de tal maneira que a complexidade ela tende a aumentar, a biodiversidade e a biomassa do ambiente tende a aumentar. E isso vai fazendo com que a paisagem ela vá sofrendo modificações. A sucessão ecológica ela é algo que é tão corriqueiro que a gente não dá devida atenção, que se você na sua casa tem um ambiente em que acumula água, vamos supor que pinga água do ar-condicionado ou que tem algum tipo de goteira, algo que cai assim no concreto, na lajota, certo? E essa água vai acumulando ali, você percebe que depois de algum tempo começa a juntar o que o pessoal chama de limo, né? De lodo. Se você deixar isso ali, esse lodo ele vai alastrar, ele vai acumular. O pessoal gosta de tirar logo porque ele vai esfarelando o solo, né, o concreto. Tá? O que está acontecendo é um conjunto de sucessões ecológicas, um conjunto de etapas que vai fazendo com que o ambiente estéril, sem vida, ele sofra modificações e vá criando condições para o estabelecimento de formas de vida mais complexas. Tá? Então, as sucessões ecológicas elas ocorrem em todos os ecossistemas. Tá? E são eventos dinâmicos que acontecem com velocidades maiores ou menores, isso vai depender de uma série de fatores, principalmente os fatores abióticos e a produtividade primária líquida, a rebarba, né, a sobra. E ela tem etapas. Você tem os chamados pioneiros, os estágios intermediários
e o clímax ecológico, que é o ponto máximo. Tá? É o que a gente vai discutir agora. Bom, a comunidade pioneira, tá? Também conhecida como ECESE, tá? Vai representar o início da sucessão, o início do processo de estabelecimento de um evento sucessional a partir de um ambiente completamente estéril, sem vida nenhuma, como o exemplo que eu falei agora, de formação de lodo, por exemplo, no concreto, no chão ou na parede. Tá? Então, o que você tem, eles são chamados de pioneiros justamente porque eles são os primeiros a chegar. Em geral, esses caras eles vêm através do vento. Tá? Eles estão no ar ou da própria água, né, que pinga da chuva ou do que for. Então, esses caras eles são extremamente simples. Na maioria dos casos, você está falando de microalgas, certo? Em muitas ocasiões, líquens, né, que são a relação entre algas e fungos, né, microalgas e fungos. Tá? Mas também podem ser algas e gramíneas, que já são um pouquinho mais complexas. O que você tem aí é que, de alguma maneira, arrastado pelo vento e tudo mais, esses seres da ECESE, eles conseguem se estabelecer neste local estéril, sem vida nenhuma, ou seja, sem competição, sem predadores, sem nada. Tá? E como eles são simples demais, eles não requerem grande complexidade, a oferta de água e de matéria inorgânica no ar, dióxido de carbono e tudo mais, permitem com que eles, por exemplo, façam fotossíntese. Esses caras necessariamente precisam ser seres autotróficos, tá? Porque aí eles vão produzir matéria orgânica, vão utilizar na respiração celular deles e isso vai permitir com que eles reproduzam, cresçam, a população deles vai aumentando, ainda não tem competidores, não tem predadores e eles vão continuar crescendo a população, produzindo mais matéria orgânica e vão dominando aquela paisagem, vão mudando o aspecto daquele ambiente. Então a produtividade bruta, né, é muito alta, o consumo deles é muito baixo, então reproduz mais ainda, a biomassa é extremamente reduzida e isso vai fazendo com que eles alastrem. E lembra, quanto mais esses caras simples alastram, mais fotossíntese eles geram, mais produtividade bruta, menos eles consomem porque são simples e o negócio vai crescendo e crescendo. Tá? O que acontece é que vai chegar num ponto em que esses caras eles vão mudar tanto a paisagem, tá? Que isso vai favorecer com que outros seres se estabeleçam ali. Ah, mas de onde vêm esses outros seres? Esses outros seres vêm do ar, vêm do solo, migram, movimentam, tá? Mas que antes não conseguiam se estabelecer naquele ambiente porque a quantidade de energia disponível através da biomassa era pequena, certo? Isso. Então, o próximo passo, a partir do momento em que você cria condições favoráveis, é o estabelecimento das primeiras etapas intermediárias, tá? Que são as séries, tá? É série, não tem i não, tá? As séries, elas representam um aumento da complexidade no estágio sucessional, tá? Em que você vai ter um ambiente de transição. Aos poucos, formas de vida mais complexas elas vão se estabelecendo, tá? E isso vai fazer com que a paisagem mude, tá? Os seres mais complexos eles vão ser mais facilmente percebidos, só que os seres pioneiros eles ainda estão ali presentes, eles não somem. Tá? A biodiversidade ela não é trocada, a biodiversidade ela é somada. Tá? Então, você vai ter o estabelecimento de formas mais complexas, principalmente de vida vegetal, arbustos, ervas, animais de pequeno porte, sejam invertebrados, animais de médio porte, tá? Vertebrados. Então, tudo isso vai mudando o ambiente. E ao mesmo tempo, esses caras eles vão alterando o substrato também. As raízes vão penetrando no solo, então isso vai esfarelar o solo,
né, vai fazer com que as estruturas mais rochosas, mais pedregosas, aos poucos vão sofrendo esfarelamento, e isso vai permitindo com que raízes que são mais exigentes em substratos e em estruturas consigam se estabelecer e sementes consigam germinar. Aqui você ainda tem uma produtividade bruta muito alta, certo? Então significa que eu tenho muita fotossíntese, os produtores eles estão produzindo muita, eu já tenho um consumo energético maior, certo? Mas ainda a produtividade líquida, né, a sobra dos produtores ainda é alta. Então significa que eu ainda não cheguei no ponto máximo que aquele ambiente suporta, né, de biodiversidade e complexidade na comunidade. E o último estágio é o que a gente chama de comunidade clímax. Tá? Algumas pessoas elas acham que comunidade clímax é o clímax ecológico, é quando o ecossistema alcança o equilíbrio e que isso só pode acontecer numa floresta tropical úmida, como numa floresta amazônica. Tá? Isso não é verdade. O que faz com que você estabeleça que se alcançou aquele ecossistema, o clímax ecológico, é aquele ponto em que a produtividade bruta é alta pra caramba, mas a produtividade líquida ela é baixa e ela é consumida pelo sistema que está ali, por todas as populações que formam aquela comunidade. Ou seja, não tem sobra, tá? Porque, simplificando, embora sejam termos matemáticos para a questão ecológica, o que permite com que outras populações se estabeleçam no ambiente, em geral, salvo situações excepcionais, é a oferta de nutrientes e energia no sistema. Tá? Se o sistema ele alcança o seu limite entre a produção e o consumo, você não tem uma sobra, tá? E você também não tem um déficit, porque você chegou no equilíbrio, na estabilidade. Então significa que a comunidade em clímax ecológico pode estar numa floresta, pode estar num deserto, pode estar no jardim do seu quintal, tá? Pode estar num rio, no lago e por aí vai indo. Tá? Nesse caso aqui, como a biodiversidade ela é máxima, que aquele sistema suporta, você vai ter produtores, consumidores e decompositores de todos os níveis de complexidade, sejam animais, vegetais, micro-organismos e por aí vai indo. Tá? Isso faz com que a complexidade de nichos ecológicos, né, seja muito alto e você tenha a interação entre os organismos, né, de forma mais visível. Certo? As relações harmônicas e desarmônicas são mais fáceis de serem observadas. Tá? E aí, nesse sentido, você tem que o ecossistema como um todo alcança o equilíbrio. Tá? Bom, as sucessões, tá? Elas podem ser classificadas em dois tipos. Tá? Então, sucessão primária ou sucessão secundária. A sucessão ecológica primária é aquela sucessão que ocorre a partir de um ambiente sem vida, de um ambiente totalmente estéril, certo? Como, de novo, o exemplo lá da formação de lodo que representaria a comunidade primária no chão da sua casa, tá? Então, você parte de um ambiente em que os seres são os mais simples possíveis, tá? E esses seres mais simples, autotróficos, conseguem se estabelecer ali porque são pouco exigentes com relação a fatores abióticos e conseguem se estabelecer bonitinho e começa o processo sucessional que vai levando até a ocorrência de um evento de alcance do clímax ecológico conforme o sistema estabiliza. Tá? Uma outra forma da gente observar também a ocorrência de sucessão ecológica é naquelas casas que foram abandonadas. Certo? Então, tá? Os prédios, as casas que foram abandonadas e não sei o que, e aos poucos o mato vai tomando e vai crescendo e tudo mais, então ali você tem um estágio sucessional desenvolvendo. Tá? Diferentemente da sucessão primária, a sucessão secundária ela é caracterizada principalmente por um processo de
regeneração do ecossistema, recuperação. Tá? É aquele ambiente que sofreu queimada, que sofreu desmatamento, que sofreu alteração, mas que ele não ficou totalmente estéril. Tá? A vida não desapareceu, ela sofreu um baque, você tem uma perda, né, de biodiversidade muito alta, uma alteração grave da paisagem, mas ainda assim você ainda tem micro-organismos, você ainda tem substratos favoráveis, e isso permite com que o ambiente ele retome o processo de sucessão ecológica aos poucos, certo? Isso, um exemplo muito comum é o pessoal que faz pasto, certo? Então o pessoal queima lá, faz as queimadas e tudo mais, prepara o solo para o pasto, lá para o animal fazer o pasto, consumir o pasto, certo? O gado consumir o pasto. Tá? Todo ano esse pessoal vai lá e queima de novo o solo e tudo mais, arranca lá as juquira e tudo mais para preparar o solo de novo para ser pasto. Por quê? Porque todo ano existe evento de sucessão ecológica e outras formas de vegetação que não são interessantes para esse pessoal que faz pasto, tá? Desenvolvendo ali. Então eles têm que tirar aquele troço dali para gerar um ambiente que seja favorável para o consumo do gado, né, de criação livre. Tá? Além da sucessão secundária de regeneração, você pode ter a sucessão secundária de modificação de ambiente, certo? Aqui a gente tem uma sucessão de eventos em que um ecossistema vai se tornando outro ecossistema. Tá? Então aqui você tem um lago, tá? Uma lagoa, perdão. Vamos supor que essa lagoa aqui, o pessoal arrancou as matas ciliadas aqui, aquela que segura a erosão, né? E aí aos poucos essa mata ciliada aqui foi arrancada, então não tem como controlar a erosão, e aí você tem o acúmulo a erosão acontecendo aqui, e eu vou tendo um assoreamento do lago, certo? Então vai ficando mais raso, e isso vai mudando a paisagem, porque de repente os seres que habitam ali, eles não têm a capacidade lá de suportar um ambiente onde a quantidade de água seja mais baixa, ou a formação vegetal seja diferente, ou a disponibilidade de ar seja menor, e aí eu tenho a formação de um brejo, certo? Se eu continuo com assoreamento, esse brejo ele pode virar um pasto, né, por ambiente secar, e esse pasto ele pode se tornar um bosque, e o bosque pode virar uma floresta, certo? A gente está falando de uma sucessão de eventos que nem demora muitos anos para acontecer, não, certo? Isso, em algumas poucas décadas, isso pode acontecer, tá? Então, o que você tem aqui é um exemplo de sucessão secundária de transformação de ecossistema. Tá? Você pode ter a influência humana no processo, tá? Normal, mas a maior parte do evento ela ocorre em decorrência dessa mudança original. Tá? Aqui é a mesma coisa. Imagina numa área de praia no litoral, tá? Então você tem lá o movimento do vento, tá? em direção ao litoral, tá? Numa área semidesértica, você tem pequenos vegetais e tudo mais. O movimento do vento ele pode fazer com que haja a formação das dunas, né, como a gente vê muito, principalmente em algumas praias do Nordeste. A formação dessas dunas, elas vão criando barreiras de circulação do ar, do vento, melhor dizendo. Certo? Então, conforme você vai formando as dunas vão desviando o ar, tá? E esse desvio das dunas, se tornando cada vez maiores, vai fazendo com que as sementes, ou o que for, elas vão acumulando e ao invés de serem arrastadas, elas podem permitir a germinação e a formação de matéria orgânica. E aí eu tenho um processo de sucessão inicial, e aí eu tenho formação de estruturas arbustivas, como a gente vê em algumas áreas. Então você nota aí que é uma consequência
tá? De uma série de eventos que não necessariamente precisam da ação humana. Tá? Outro exemplo que não precisa da ação humana, tá, foi a ação vulcânica do vulcão Krakatau na ilha de Krakatoa. Tá? Essa ilha, a ilha de Krakatoa, ela está naquela região do chamado Círculo de Fogo, tá? Que pega ali o Oceano Pacífico, pega a parte da Oceania, toda a costa aqui litoral da Ásia, vai até o continente, né, nosso americano aqui, pega parte da região dos Andes e tudo mais, que é onde tem a maior atividade vulcânica. Então a ilha de Krakatoa, ela está aqui localizada bem aqui, tá? Entre a Sumatra e Java. Tá? O pessoal que joga War sabe que aqui embaixo aqui, né, fica a Oceania. Né? Bom, então, em 1883, de 20 a 27 de agosto, tá, esse vulcão, o Krakatau, ele entrou em atividade e ele basicamente dizimou 75% da ilha, certo? Isso. A ilha foi para debaixo d'água, certo? Então, você teve, além da ação vulcânica, você teve a ação também da formação de tsunamis. Tá? Os caras registravam ondas de 30, 40 metros, morreu mais de 30 mil pessoas. Tá? E essa ação vulcânica aqui, só de 8 dias, né, de 20 a 27, tá? Levantou mais de 800 mil quilômetros quadrados de poeira no ar, certo? Então, 75% das formas de vida da ilha foram destruídas, tá? E 1,2 graus Celsius da temperatura do planeta foram diminuídos em decorrência dessa ação, tá? Por causa da formação de poeira e tudo mais. Tá? Então você tem aí um efeito, quase que uma pseudo-inversão térmica. Durante 5 anos isso aconteceu. Tá, mas e aí? Hoje, a ilha de Krakatoa, tá? Ela é uma floresta tropical típica dessa área no nosso planeta. Tá? Por quê? Porque houveram eventos de sucessão ecológica que resultaram em um processo de recuperação da paisagem, de regeneração natural da paisagem. Tá bom? Então, em geral, os grupos ecológicos na sucessão ecológica são, tá? As comunidades pioneiras, as ECESes, elas tendem a suportar ambiente de sol pleno, né, exposição total, apresentam um crescimento muito rápido e ciclo de vida muito curto. Como consomem poucos nutrientes e o ciclo de vida é curto, reproduzem muito rápido, então proliferam bem rápido. Tá? As séries secundárias, né, as séries, né, as intermediárias, elas tendem a viver à meia sombra, tem o crescimento de médio porte e o ciclo de vida de médio porte, certo? Ainda tem uma grande quantidade de produção líquida sobrando, né? E a comunidade clímax, né, o clímax ecológico, o auge do processo, tendem a viver à sombra, o crescimento é lento e o ciclo de vida é longo. E aí eu tenho aquela situação em que a produtividade bruta e a líquida elas se equivalem ao ponto de que a comunidade ela está estável. Tá? Então aqui a sequência de eventos a partir de uma sucessão primária de um ambiente rocha estéreo. Né? Então você tem a comunidade pioneira, na hora em que ela se estabelece, e você tem o início do processo de modificação da paisagem, a gente não precisa pensar que a mudança do solo ela se dá só através de raízes penetrando e tudo mais. Você tem a secreção de ácidos, de substâncias que corroem o substrato e que vão facilitando a penetração, a impregnação do solo, certo? E isso, né, é permanente durante o processo e, além disso, a partir dos intermediários, você tem a substrato sendo modificado a partir de raízes, estruturas menores e a complexidade do solo também vai mudando, porque a gente fica pensando muito no que a gente enxerga da paisagem, mas no solo você também tem grandes modificações,
principalmente na porção mais superficial, onde a biodiversidade também aumenta. Tá? Então, comparando as duas extremidades, comunidade pioneira, as ECEs e o clímax, a biodiversidade inicial é baixa, no clímax é alta. A biomassa é mínima, no clímax é a máxima. E a produtividade primária líquida, que é a sobra, né? Aqui ó, é alta e aqui é nula. Como tanto é nula, significa que eu cheguei no equilíbrio. Tá? E para a gente finalmente acabar, tá? Então imagina, ó, o substrato aberto, né? Um ambiente estéreo, livre, tá? Comunidade pioneira, as séries lá dos estágios intermediários e o clímax. Tá? O que a gente vai vendo? Que a partir do ponto em que eu inicio os estágios de sucessão ecológica, a biodiversidade tende a aumentar, mas a variação ecológica, né, a variação ambiental, as oscilações, né, nos fatores abióticos, eles vão diminuindo, certo? Tá? Lembra, os seres mais simples, eles suportam melhor, tá? Condições mais aversivas, tá? Mas os seres mais complexos que você encontra na comunidade clímax, não, certo? Então, ao longo do tempo, você tem uma série de alterações ambientais por influência dos seres que estão ali se estabelecendo aos poucos, e isso vai estabilizando, tá, as condições ambientais e vai favorecendo o estabelecimento de formas de vida mais complexas, que vai levar ao aumento da biodiversidade e alcance do clímax ecológico. Tá? Bom, então essa foi a nossa discussão sobre sucessão ecológica. Espero que tenha ficado claro as características de cada evento. Qualquer coisa deixa aí nos comentários, dá o seu like, tá? E até a próxima, tá? Fiquem bem, se cuidem. Um abraço.